Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Olá, nós estamos iniciando hoje a nossa terceira aula do curso bíblico sobre o Evangelho de São Mateus. Essa terceira aula, ela tem como tema o Evangelho da infância. Observem que nas aulas introdutórias nós abordamos que o Evangelho de São Mateus, composto por 28 capítulos, tem uma introdução, uma conclusão. Introdução, Evangelho da infância. Conclusão, narração sobre a paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. O corpo do Evangelho são os famosos 5 livrinhos. Então, na aula de hoje, nós vamos começar os capítulos 1 e 2 de São Mateus, conhecidos como Evangelho da Infância. Os 2 primeiros capítulos de Mateus, assim como também os de São Lucas, lembrem-se que no ano passado, no nosso curso bíblico, nós estudamos o Evangelho de São Lucas, são conhecidos como Evangelho da Infância. São 2 textos, 2 narrações, mas esses textos eles não se cruzaram. Do contrário, um teria preenchido as lacunas do outro. Então, por que tanta diferença entre um e outro? É porque cada um dos 2 evangelistas buscou trabalhar a narração da infância de Jesus de uma perspectiva diferente, de uma visão diferente. É isso o que veremos no dia de hoje. O Evangelho da Infância de São Mateus, ele pode ser seccionado em mais 4 partes. A primeira trata da genealogia de Jesus. Capítulo 1, versículos de 1 a 16. A genealogia, ela muito em voga entre os judeus, é um documento sabidamente abreviado e sintético. No Antigo Testamento, por exemplo, nós temos algumas genealogias no livro do Gênesis. A de Caim, que está no capítulo 4, de 17 a 18, a de Sete, no capítulo 5, versículos de 1 a 32, a de Noé, capítulo 10, versículo de 1 a 29, a de Sem, capítulo 11, versículos de 10 a 30, e assim por diante. Nós lembramos a todos que o texto deste curso ele é disponibilizado na seção de downloads do site da paróquia São Sebastião, pss.org.br, um dia após esta aula. Portanto, aqui a nossa apresentação, às vezes o texto está mais sintético do que aquilo que eu estou falando, mas não é preciso maiores preocupações. Basta visualizar o texto e
escutar atentamente. Não é tanto um documento histórico ou fotográfico da realidade, a genealogia, é claro. Existem saltos, vazios, sempre levando em conta o pensamento subjacente e o significado dos números. É muito importante nós atentarmos para este fato, que as narrações das genealogias, elas trabalham com um significado todo especial com relação aos números. Vamos ver. Por exemplo, na genealogia de São Lucas, existem 11 grupos e em cada um desses 11 grupos, 7 nomes. Portanto, temos um total de 77. E todos já sabem a importância dada pelos judeus, pelo judaísmo, ao número 7. O número 7 é símbolo de perfeição, é símbolo de plenitude. Lucas, ele adota aquilo que a gente chama de uma genealogia ascendente. Começa de Jesus e vai terminar em Adão. O interesse de São Lucas é colocar o antigo, o Adão do Éden, e o novo Adão, que é Cristo Jesus, nos dois extremos da lista. Então, começa em Jesus, o novo Adão, e termina em Adão, o Adão do Éden. Ambos se originaram misteriosamente das mãos de Deus, tá? E com isso, Lucas inclui a humanidade toda e não apenas os judeus na história da salvação. Esse detalhe é muito importante para entendermos a diferença entre as duas genealogias. Lucas está abordando ou apresentando a sua genealogia para incluir a humanidade toda. Então, aqueles nomes, eles estão simbolizando em Lucas o todo da humanidade. Isso porque o Evangelho de Lucas foi escrito para uma comunidade que era formada majoritariamente por gentios, por não-judeus, que se converteram, evidentemente, ao cristianismo. Enquanto a comunidade de São Mateus, ela é formada majoritariamente por cristãos de origem judaica. Por isso que o foco da narração de Mateus termina em Abraão. Então, Mateus, ao contrário de Lucas, tem uma genealogia descendente. Começa de Abraão, que é o pai de todos aqueles que creem, e termina em Jesus. Mostra-se, portanto, o vínculo entre Abraão, o pai Abraão, o rei Davi e Jesus. A genealogia também de Mateus, ela destaca a realeza de Jesus, porque além de Davi, nós temos vários reis citados na genealogia de Mateus. A genealogia, aqui agora nós voltamos para São Mateus, ela não esconde fraquezas, limitações e pecados. É muito importante perceber isso. Significativamente, só para dar um exemplo, são recordadas 3 mulheres, Tamar, Raabe e Betsabeia, todas marcadas com o estigma da condenação. Tamar, por exemplo, por se fazer passar de prostituta. Para quê? Para poder ter descendência. Raabe, por ser mesmo uma prostituta, durante a conquista da terra prometida, ela protegeu, defendeu, abrigou os espiões israelitas. Tá? E Betsabeia, pelo adultério. Tá?
com o rei Davi. Está narrado em 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1. E a esse grupo é de se acrescentar a estrangeira, a moabita Ruth, tá? Que os moabitas eram formavam um grupo muito odiado pelos judeus, tá? E essa mulher, ela foi parte essencial da história da salvação, parte importante, não essencial, da história da salvação. No versículo 17 de São Mateus, fica claro que a genealogia está dividida em 3 grupos e em cada um são colocadas 14 gerações, 2 vezes 7. Então, precisamos atentar para o número 7. O 3, símbolo da divindade, está nos grupos, 3 grupos. E o 7, símbolo da perfeição, nas gerações. Tá? 14 gerações, 2 vezes 7. Portanto, é um modo figurado de afirmar que em Cristo se cumpria o projeto divino de salvação. Em Cristo nós temos a plenitude da salvação. Em Cristo nós temos o Filho de Deus. O número 14 é também o resultado da soma do valor numérico das consoantes do nome de Davi em hebraico. E com isso a gente tem que lembrar que filho de Davi é um dos títulos messiânicos. Vamos voltando para as 3 divisões da genealogia de São Mateus. Eu lembro que essas divisões elas não foram feitas pelos estudiosos da Bíblia. É do próprio São Mateus. O próprio evangelista cita que a genealogia de Jesus é formada por 3 grupos de 14 gerações. Então, o primeiro período, aqui entre parênteses está a citação bíblica, compõe-se de 14 gerações e vai de Abraão, o pai da promessa, até Davi, o rei escolhido. De Abraão até o rei Davi. Então, inclui todos os patriarcas. O segundo período, aí sim, é o período dos reis, porque compõe-se de 14 gerações e vai de Salomão até Jeconias, que no exílio da Babilônia, em 586 a.C. O terceiro período compõe-se de 14 gerações e vai de Jeconias até Cristo. A lista apresenta só 13 nomes. 13 nomes, porque aí termina com José. A plenitude 14 vem com o próprio Cristo. Existe uma dúvida, mas que é facilmente contornada. Se você for conferir direitinho lá na leitura de São Mateus, Jeconias ele precisa ser colocado tanto no final do segundo período quanto no início do terceiro período. Então, o mesmo personagem ele tem que fazer parte das duas para poder dar o esquema de 14 gerações. Qual a explicação para isso? É porque a linha divisória é o exílio da Babilônia e não a pessoa de Jeconias. Bom, então por isso que se você for contando as gerações, você vai perceber que se contar, prescindindo de Jeconias, o terceiro período, aí nós vamos chegar a 13. Então precisa acrescentar ou colocar de novo o seu nome, porque a divisão é feita pelo exílio da Babilônia. E Jeconias, ele faz parte desse tempo do exílio. O nascimento do Emanuel. Então, agora a gente chega na segunda parte do Evangelho da Infância, segundo Mateus. O casamento entre judeus, ele tinha um cunho familiar. Então, ele tinha muito mais um cunho familiar do que pessoal. Ou seja, era mais uma questão de decisão dos pais, dos parentes, do que dos interessados dos noivos. É preciso que a gente tenha claro esse detalhe.
Ordinariamente, os filhos eram dados em casamento sem a consulta prévia. Um exemplo é a sugestão dada para Tobias para que ele tenha Sara, tá? Então ele tem que pedir para o pai de Sara. Pela futura esposa, o noivo pagava um preço estipulado, ou trocava por mercadorias, ou prestava um serviço ao futuro sogro. Um exemplo é tirado do Gênesis, capítulo 29, versículo 15, em que Jacó, ele trabalha para Labão, tendo em vista o seu interesse de ter como esposa Raquel. Tá? Então, também esse preço poderia ser pago por serviço. A arqueologia bíblica evidencia que a população de Nazaré era muito pobre. Era um vilarejo Nazaré, formado por poucas dezenas de famílias que viviam em grutas, e José e Maria não eram exceção. Então, o que teria José oferecido para ter Maria como esposa? O dinheiro não era lá tão corrente, o noivo era bastante pobre. Provavelmente, José prestou serviços ao sogro, São Joaquim, para ter Maria como sua esposa. Mateus, capítulo 1, versículo 18. Maria, ela estava comprometida em casamento com José. Maria estava comprometida em casamento com José. Maria e José teriam seus projetos de vida, é óbvio. Ele ter Maria como esposa e constituir uma família numerosa, e isso é lógico. Maria, pela resposta dada ao anjo, teria outros projetos, mas ela não era dona de si. Abandonou-se nos braços do Senhor. Após o contrato matrimonial, que correspondia ao casamento, digamos assim, à primeira fase do matrimônio, José tinha 1 ano para levá-la para casa. Ao contrário, perderia o dinheiro, o trabalho e a noiva. A resposta, aqui é que é interessante, a resposta da Virgem Maria ao anjo, quando ela diz assim, como acontecerá isso? Não conheço homem algum, demonstra que ela alimentava em seu coração o propósito de manter-se virgem, tá? Esse propósito de manter-se virgem não alimentava em seu coração para sempre. Aqui ela estava prestes a ser conduzida a José e com ele viver como os demais casais. Estranhar a mensagem de que brevemente conceberia não é natural. Teria no recôndito do seu coração o propósito de manter-se virgem, tá? Então, esse propósito de Maria tem a ver com esse tempo até que ela pudesse conviver mesmo com José, tá? Então, é isso que os estudiosos estão aqui falando. José e Maria tinham os seus projetos pessoais, mas Deus entrou extraordinariamente na vida de ambos. A Virgem Maria assumiu a vontade de Deus. Eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Assumiu, acatou, disse sim à vontade de Deus. Não se sabe quando, nem como, José se inteirou do inevitável. Maria estava grávida e a criança não era dele. Ao menos, aparentemente, sua noiva violara o compromisso conjugal. O evangelista diz que José era justo. De um modo geral, assim era considerado quem cumpria os preceitos da lei,
os usos e os costumes judaicos. Podemos dizer que justo é sinônimo de santo no conceito que nós temos hoje. José era justo porque a sua vida era ajustada aos desígnios, ao plano, ao projeto, ao querer de Deus. Era um homem de Deus. Era um homem que praticava os mandamentos de Deus. É isso que o tornava justo. Tá? E José, é óbvio que ele entendeu que o que aconteceu em Maria, que o que acontecia em Maria era algo de Deus e que ele não tinha, digamos, por humildade, por fidelidade a Deus, ele não tinha como criar obstáculo a esse plano de Deus. Por isso que ele resolve abandoná-la em segredo. Ele que planejara ser pai de uma família numerosa com Maria, a deixaria para que ela pudesse seguir o seu caminho. Mas o seu caminho, o caminho de Maria, são os caminhos traçados por Deus. Mas aí Deus, o Senhor, intervém pedindo que ele deixasse o seu projeto pessoal e assumisse um outro. Qual projeto? O projeto de Deus. E ele acatou. As Escrituras evitam falar de Deus, do Senhor, agindo diretamente nesta terra. Observe que quando eu falo Escritura, eu estou falando das Escrituras até então, ou como nós entendemos hoje, o Antigo Testamento. Apresentam Deus atuando por meio de mediadores, anjos, profetas, sonhos. Veja que tal como José, o José de Maria, o José do Egito também tinha sonhos, né? Para José, é o anjo do Senhor quem se faz presente em sonho, revelando seus desígnios. O anjo é o mensageiro. A presença do anjo no sonho de José nada mais é do que a presença de Deus no sonho de José, através do seu mensageiro. E neste sonho é recordado que José é um descendente de Davi. E foi pedido a ele que não se assustasse, que não tivesse medo diante dos desígnios de Deus. Porque Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é salvação. Então foi pedido a ele que não temesse, que na sua humildade, que ela não fosse tão imensa a ponto de descartar os desígnios de Deus, que ele estivesse à disposição de Deus e que assumisse Maria e o filho de Maria como parte do projeto divino dele, para ele. Sem compreender, é óbvio, em plenitude o mistério, ele acata tudo o que lhe era pedido. Ele acolhe a Virgem Maria, acolhe Jesus, acolhe o mistério de Deus. Em Mateus 1, 21 a 23, ao filho de Maria, José daria o nome de Yeshua, Deus salva. Este é o significado do nome Jesus. Pois ele salvaria o povo do pecado. No pensamento bíblico, o nome, além de identificar uma pessoa, também mostra a direção da vida dessa pessoa, a missão. Mostra qual será o papel que essa pessoa desempenhará na história de salvação. Jesus é o Deus conosco, daí o seu nome Emanuel, que nos salva. José daria o nome à criança, foi ele encarregado de dar o nome à criança. Dar o nome ao filho era uma missão importante do pai. Tinha vários sentidos. O profético, indicar a função do filho na história da salvação e posse, entre aspas, aceitá-lo como filho. Assim, fazendo, segundo o desígnio de Deus, José se tornou o pai legal, adotivo de Jesus, não menos que um filho biológico.
José, aqui no versículo 25, tem uma expressão que precisa um pouquinho mais de esclarecimento. José não a conhecia até que ela deu à luz um filho. Como entender este até que? Mateus usa o verbo conhecer no sentido de intimidade conjugal. O verbo conhecer bíblico, nesse contexto aqui, é diferente do nosso ato de conhecimento das coisas. É vital observar que o verbo está no imperfeito e não no perfeito. Ambos, imperfeito e perfeito, se referem ao passado de quem fala. O perfeito é um ato, por exemplo, falou, amou, viajou, é um ato feito no passado e que um ato fechado, que terminou, que acabou. O imperfeito é um estado, é um ato continuado, que é do passado, mas é continuado. Ele falava pouco. Então não é uma, nem duas, nem três vezes, é um estado. Muitas vezes ele falava pouco, ele amava. E Mateus usa o imperfeito. Se ele desejasse dizer que o casal não teve intimidade até o nascimento de Jesus, mas depois teve, ele usaria o verbo perfeito, dizendo que José não conheceu Maria. Tá? Não conheceu, até que. Mas se ele usou o imperfeito, no sentido de continuidade, isso quer dizer que a ação de não conhecer, ela continua. Com isso, o evangelista quer dizer que o casal não se conheceu no sentido de intimidade conjugal até o nascimento de Jesus e continuou da mesma maneira depois. Tá? Esse é o sentido. A missão do Salvador. Aqui nós já estamos no capítulo 2, versículos de 1 a 18. A narração, e é muito importante entender isso nos dois primeiros capítulos de São Mateus, também no de São Lucas, que a narração, mais do que história, tal como aconteceu, é uma história interpretada. Então, a narração é uma interpretação da história. Tá? O evangelista ele está interpretando acontecimentos segundo os seus interesses teológicos que ele pretende narrar para determinado grupo de cristãos. Por isso que a mesma história ela é narrada de formas diferentes, porque ele está interpretando a história. Ele quer passar ensinamentos teológicos. Mateus usa um recurso literário chamado de midrástico, que é comum entre os judeus, na tentativa ou na busca de mostrar que Jesus é superior a Moisés. Então, existe uma comparação entre Jesus e Moisés, e Jesus é superior a Moisés, e que este Moisés está em função daquele Jesus. Podemos dizer que, para Mateus, Jesus é o novo Moisés. Vai ser fácil a gente perceber nessa comparação. Por exemplo, no caso, na primeira coluna, nós temos, no primeiro grupo, nós temos Moisés e no segundo, Jesus. Arão, pai de Moisés, sonha que seria pai do futuro libertador. Isso é uma lenda judaica, tá? Está dentro da tradição judaica, não da Sagrada Escritura. Jesus, José, pai legal de Jesus, sonha que deveria assumir o filho adotivo. Tá vendo a comparação? Moisés nasce no Egito, isso está em Êxodo. Jesus, recém-nascido, é levado ao Egito. A casa onde nasce, quem? Moisés, é iluminada por uma luz especial.
Isso está numa antiga lenda judaica. Em Jesus, a estrela guia dos magos paira sobre a casa onde estava o menino. Moisés, o faraó, é informado pelos magos da corte que nasceria o libertador dos judeus, antiga lenda judaica. Herodes é informado pelos magos que nascera o rei dos judeus. Moisés é reconhecido como rei pelos magos do faraó, lenda judaica. Jesus é reconhecido como rei pelos magos. Observe a similaridade entre o faraó e Herodes. O faraó se perturba com o nascimento de Moisés. Herodes se perturba com a notícia dada pelos magos do nascimento do rei dos judeus. O faraó consulta os seus magos. Herodes consulta os sumos sacerdotes e os escribas. Moisés deve morrer ao nascer, perseguido pelo faraó. Jesus deve morrer ao nascer, perseguido por Herodes. Crianças são mortas por ocasião do nascimento de Moisés. Em Jesus, crianças são mortas por ocasião do nascimento de Jesus. Moisés é salvo extraordinariamente. Jesus é salvo extraordinariamente. Por ordem divina, Moisés volta ao Egito levando esposa e os filhos. Por ordem divina, José volta do Egito levando Maria e Jesus. Moisés sai do Egito a caminho de Israel. José sai do Egito com Jesus a caminho de Israel. Você percebe nesses dois quadros uma profunda similaridade, né? uma semelhança entre Moisés e Jesus. Isso porque o evangelista São Mateus, ele tem como objetivo, eu insisto, apresentar Jesus como o novo Moisés, que veio trazer a nova lei, Sermão da Montanha, para o novo povo de Deus. A missão do Salvador. Agora chegamos aos magos. Os magos representam o mundo dos gentios. Quando falamos gentios, nós estamos querendo dizer os não-judeus, que guiados pela estrela, eles vêm prestar homenagem ao rei dos judeus. É a revelação do Messias para o mundo pagão. O Senhor se revela aos povos representados pelos magos. Portanto, os magos representam todos os povos não judaicos, ou que não são do povo de Israel. Ou seja, eles estão representando todos os povos, todas as nações, todas as línguas. Eles nos representam. Os que procuravam, no caso os magos, as manifestações divinas no estudo dos astros, dos planetas. Aqui é uma abordagem muito interessante, porque os judeus tiveram a manifestação de Jesus a partir das Escrituras, a partir das grandes intervenções da ação de Deus na história do povo de Israel. Os magos tiveram a luz, a manifestação divina, a partir do estudo que eles fizeram. Isso significa que Jesus, ele vai ser encontrado por todo aquele que procura algo mais, que procura algo melhor, que procura uma razão, que procura um significado. Estudiosos veem na estrela referências a números, o livro de Números 24:17, que fala de um astro, e a Sagrada Família está numa casa, assim convinha a um rei. Tá no Salmo 72 ou 71, que os reis, os representantes, trouxeram presentes, né, ao rei. Então, o ouro, porque é rei, o incenso, porque é sacerdote, a mirra, porque é profeta. A história da matança dos inocentes em Belém estabelece um paralelismo com a infância de Moisés, conforme nós já vimos. Jesus, ele realiza a promessa do profeta Miqueias,
né? Profeta Miqueias. A desolação remete à situação do exílio da Babilônia. E a partida para o Egito relembra ainda a história de Moisés. A história de Moisés, que antes da sua missão é obrigado a fugir. A história confirma: Herodes era sanguinário, subserviente aos romanos, tirano com os súditos, ante a suspeita de golpe, eliminava quem quer que fosse. Não poupou esposa, filhos, amigos. Não há documentos históricos, fora da Sagrada Escritura, sobre o extermínio das crianças de Belém. Para Mateus, e é isso que importa para nós, Herodes é a reedição do faraó e recorda o profeta evocando o lamento das mães judias que choravam quem a morte, quem o cativeiro de seus filhos, né, conduzidos para a Babilônia. Então nós vamos aqui, por exemplo, retomar algumas citações. Por exemplo, de Jeremias, olha aí. Em Ramá se ouviu uma voz. Eu estou com a versão da Bíblia da Ave Maria. Em Ramá se ouviu uma voz, choro e grandes lamentos. É Raquel a chorar seus filhos. Não quer consolação, porque já não existem. Não existem. Tá bom? A citação de Miqueias, que a gente viu lá em cima, que Jesus realiza: E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as cidades de Judá, porque de ti sairá o chefe que governará Israel, o meu povo. Então a história confirma que Herodes era sanguinário. Quanto ao fato do extermínio das crianças, não há documentos históricos, outros além da própria escritura. Mas o que importa para nós, e é isso que devemos ter na nossa mente, é o significado teológico que o evangelista São Mateus ele pretende oferecer, tá? Fazendo uma comparação entre Jesus e Moisés. O Egito era um dos lugares procurados pelos judeus em tempo de penúria, de fome, de perseguição. Teologicamente, Mateus leva o menino, quando eu estou falando Mateus, eu quero dizer que a narração de São Mateus faz o menino ir para lá em lugar de ocultá-lo na distante Nazaré. Era interessante levá-lo para o Egito e fazer um confronto. Novamente, você está vendo aí, um confronto entre Jesus e Moisés. O retorno da terra do faraó, o que significa o novo êxodo. Novo Moisés, nova lei, novo Israel, novo êxodo. As palavras do anjo, em Mateus 2,13, são de Êxodo 4,19. O passado e o presente se iluminam na história da salvação. Tá? Então, o anjo fala assim: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Foge para o Egito. Jesus de Nazaré, que seria então a última parte do Evangelho da Infância. A volta do Egito mostra que Jesus inicia um novo êxodo. Jesus refaz a experiência de Israel a fim de inaugurar um novo êxodo, um novo tempo, que é o tempo da redenção, é o tempo da salvação, oferecida a todos os povos, enquanto o primeiro êxodo foi uma experiência de libertação, a saída do povo de Israel do Egito foi uma experiência de libertação do povo de Israel. Esse novo êxodo é a libertação maior, porque é a redenção, porque é a salvação de todo o novo povo de Deus. Então, esse é o sentido que Mateus está enquadrando. Mateus não fornece dados sobre a estadia da Sagrada Família do Egito. O que se sabe é que
morto ao morrer Herodes, mais uma vez, pela mediação do anjo, Deus se manifesta a José, que regressa para Israel. Então, mais uma vez eu quero deixar claro que como que Deus associa José ao plano da salvação. Tá? Não, a Sagrada Escritura não apresenta nenhuma palavra dita por José. Apresenta a sua disponibilidade ao plano, aos desígnios de Deus. O objetivo do casal era a Judéia. Mas lá reinava Arquelau, filho de Herodes o Grande, que não era tão hábil quanto o pai, mas seguramente era mais terrível do que o pai. Então José e Maria optaram por Nazaré, na Galileia. Assim, segundo São Mateus, se cumpriria a profecia de Juízes 13, 3 a 7. Observe que Jesus é chamado de Nazareno, não só por crescer numa cidade, numa aldeia com o nome de Nazaré, mas por ser um consagrado, já que a palavra Nazareno ou Nazoraios quer dizer consagrado, tá? Então, Nazareno indica a cidade em que Jesus deveria crescer, né? Mas ao mesmo tempo designa o fato que ele está consagrado, está reservado. A palavra consagrado tem a ver com alguém que é reservado, que é separado, que é afastado da condição normal para se colocar exclusivamente a serviço de Deus. Então, com isso, nós chegamos ao fim dessa abordagem, lembrando que é uma abordagem bastante simplificada, bastante breve, mas que, ao mesmo tempo, tem como objetivo nos ajudar nesse contato com o Evangelho de São Mateus. Eu peço que você aproveite a ocasião, não só ouça essa breve explicação, mas que também procure ler, procure entender, procure perceber a riqueza e a beleza e a maravilha que é conhecer a Sagrada Escritura. Esse é o nosso objetivo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.